Então, o projeto Livro Aberto tem esses 5 grandes objetivos, que são bastante ambiciosos e que de fato, motivam a maneira como a gente trabalha. Primeiro, ser um material aberto, em sentido amplo, tá? Então, com isso eu quero dizer, a gente está usando licenças Creative Commons, a gente está disponibilizando o conteúdo todo na internet, a intenção é que pessoas possam baixar esse conteúdo, editar esse conteúdo, utilizar da maneira que melhor entendam. Isso está sendo efetivado a partir da escolha de tecnologias que permitam esse tipo de trabalho, e existe um esforço muito grande de que isso seja fácil para quem desejar fazer. Esse segundo item sobre pesquisa científica também faz parte da mentalidade da equipe, a ideia de se alimentar de pesquisas em educação matemática, em ensino de matemática, aprendizagem de matemática, em matemática, neurociência, enfim, em áreas relacionadas à pesquisa educacional, né, que possam informar as decisões que a gente toma dentro do material. É claro que não é tudo que você consegue decidir com base em um artigo, é claro que os artigos não oferecem respostas definitivas para todas as questões, mas existe um esforço grande da equipe de tentar se abastecer desse conhecimento, justificar, embasar suas opiniões nesse tipo de, as suas decisões nesse tipo de produção, né? E é um esforço muito bacana, assim, recentemente eu terminei meu doutorado, né, então eu estou saindo dessa imersão na pesquisa acadêmica, indo para uma coisa mais aplicada, né, de desenvolvimento de material, e é muito legal ver o empenho da equipe em tentar levar isso o mais à risca possível. A intenção de inovar no livro aberto vem, em princípio, de cara como tentar seguir o que a BNCC vem sugerindo, vem construindo, vem propondo. E aí a gente quer inovar no sentido de fazer muito mais do que só excluir ou incluir um tópico, ou mudar uma abordagem, ou alguma coisa assim. A gente quer realmente abraçar aquilo que a BNCC está sugerindo, não porque a gente acha que a BNCC é maravilhosa, perfeita, mas porque a gente acha que ela está apontando direções que fazem sentido. E a gente espera que ela, inclusive, amadureça com o tempo. E aí a nossa intenção é abraçar algumas dessas sugestões de verdade. Então, dando mais espaço para estatística e probabilidade, por exemplo, no material que a gente vem desenvolvendo para o ensino médio, criar um módulo inteiro sobre educação financeira, e não só uma notinha de rodapé lá no capítulo de função exponencial para falar de juros compostos. Então, a intenção é a gente, de fato, admitir essas mudanças e fazer o nosso melhor para que essas mudanças, de fato, apareçam no livro, e não só como um ajustezinho em algo careta, só para se encaixar nesse novo documento oficial. O estímulo ao protagonismo do professor aparece pela nossa intenção de contar com o professor no material. Então, a gente sabe que algumas coisas que a gente está propondo são diferentes do que é a prática convencional em salas de aulas, ou do que é sugerido em livros didáticos tradicionais, e a gente quer trazer o professor para o nosso lado, no sentido de oferecer os subsídios para ele, para que ele possa fazer o trabalho que a gente vem sugerindo ali. E a gente conta com ele para que aquele trabalho, de fato, consiga se efetivar como um trabalho significativo. Então, isso aparece na maneira como a gente concebe o material do professor, na intenção, na maneira como a gente busca dialogar com ele. E, por fim, a gente tem a intenção de contribuir com a formação de professores, né? Esse é um movimento que a BNCC gostaria de fazer, mas pouco foi efetivado até o momento nesse sentido, né? Então, o material, a gente também pensa que os professores precisam ter uma nova formação para que ele se acostume com as ideias da BNCC, com as abordagens que a gente propõe no livro. Então, a gente oferece isso para o professor. Tem vários momentos, e aí o material em que eu estou trabalhando, né, o material de pensamento computacional, eu acho que é um exemplo muito forte disso. Eu estou falando com professores de matemática sobre um tópico para o qual eles provavelmente não receberam formação. Então, o diálogo com o professor é muito intenso, é muito grande. Inclusive pensando que isso pode influenciar a formação dentro de algum tempo. Tá? Bem, o projeto hoje conta com 19 professores da educação básica,
26 professores universitários, alunos de licenciatura, técnicos administrativos, é uma equipe bastante grande, espalhada pelo Brasil inteiro, pessoas de perfis super variados, super interessantes, trabalhando cada um em uma parte do livro, dentro das suas equipes. Os conteúdos são agrupados no que a gente chama de módulo, então os módulos têm coordenadores para dar uma uniformidade, para dar um sentido global para aquele módulo, e vários autores vão desenvolvendo pedaços, trechos daqueles módulos de acordo com as habilidades da BNCC. Então, é muita gente trabalhando. E, essencialmente, o grande objeto que a gente pretende produzir são materiais didáticos, né? São livros educacionais. Só que, além disso, a gente pretende e já está fazendo em alguns níveis outras iniciativas, como oficina para professor, oficina para estudante, o engajamento de bolsistas PIBID e OBMAP com o material e testes em sala de aula, cursos de extensão e coisas dessa natureza. Então, também existe a preocupação de tentar promover isso com alguma sistemática ao longo do projeto, não só os livros. Mas, em termos dos livros, né, que não são os nossos grandes produtos finais, né, são os nossos grandes chamarizes, né, já tem um primeiro livro sobre frações, que foi produzido, finalizado, redondinho, disponível na internet. Então, você pode baixar lá o PDF do aluno, PDF do professor, você pode acessar os arquivos fonte e editar o conteúdo, se você quiser. Você pode recortar um pedaço, tirar um, pôr outro, enfim, isso está lá disponível. Eu não tenho certeza se a equipe do livro de frações considera que o livro de frações está terminado. Eu não fiz parte desse livro, eu acho que eles não consideram, mas ele está pelo menos completo. Não está, está em sua versão final, está tomando a sua... Até o fim do ano deve sair a versão final. Ótimo, obrigado, Sidara. Mas ele é uma versão completa, tá? Então, quem quiser dar uma bisbilhotada, já pode entrar, já pode olhar. E tem essa característica de algo aberto, né? Provavelmente a gente nunca vai ter uma versão que a gente consiga bater o martelo e falar que essa sim é a final, né? A gente sempre vai poder lapidar um pouquinho, experimentar, melhorar o material, incorporar novas experiências. E a gente está trabalhando, a grande maioria da equipe agora, está trabalhando nessas outras 7 bolinhas do meu slide, que são os módulos do livro aberto de matemática para o ensino médio. Então, esse grande produto tem a intenção de ser um livro didático completo de ensino médio de matemática. Esse livro está dividido nesses 7 módulos. Esses módulos são agrupamentos de conteúdo mais ou menos intuitivos para qualquer pessoa da área de matemática, né? Então, temos estatística e probabilidade, que é o que está mais avançado, e educação financeira, que também está bem avançado. Depois temos funções e geometria, que eu acredito que os prazos são o comecinho do ano que vem, para ter uma versão completa disponível. E depois temos esses 3 últimos, análise combinatória e pensamento computacional, que em princípio ficariam juntos, mas depois a gente decidiu desmembrar, e por isso que o análise combinatória está um pouquinho atrasado, mas é um módulo curto, é um módulo pequeno. Esse tópico deu uma enxugada na BNCC, né? E o Matemática na Sociedade e nas Ciências Naturais, junto com o pensamento computacional, acabaram virando meio que módulos diferentões, assim, né? São temáticas um pouco menos comuns dentro do universo da educação básica, então eles têm uma cara um pouco diferente. O módulo Matemática na Sociedade e nas Ciências Naturais virou um módulo sobre projetos. Então tem toda uma metodologia para desenvolvimento de projetos, em que os alunos escolhem os temas, elaboram uma estratégia para explorar esses temas, para investigar, reúnem informações, exploram essas informações do ponto de vista matemático e finalizam o seu projeto. Então, ele acabou ganhando uma cara bastante diferente e bastante interessante, assim, muito, muito ousado o material. E o pensamento computacional, que é novo porque o tópico é novo, né? A BNCC tem 2 habilidades no ensino médio que tem um diálogo explícito com o pensamento computacional, e essas 2 habilidades que vão ser contempladas ali, eu vou falar mais desse daí, que é o módulo no qual eu estou trabalhando no momento. Bem, vou falar sobre o módulo, então, de pensamento computacional para vocês um pouquinho. Aí, perfeito.
Então, eu trouxe alguns trechinhos, né, de pensamento computacional da BNCC. Eu imagino que a maioria do pessoal que está aqui presente já deve ter lido, se não esses pedaços, alguns pedaços parecidos com eles. Mas esses dois pedaços eu acho interessantes por dois motivos, tá? O primeiro deles diz que os processos matemáticos de resolução de problemas de investigação, de desenvolvimento de projetos e de modelagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento do letramento matemático e do pensamento computacional. Eu acho interessante que nesse parágrafo a BNCC está colocando letramento matemático e pensamento computacional em patamares muito próximos, né? Eu acho isso é uma frase muito forte. Talvez não se reflita em tantos trechos assim da BNCC, mas é uma frase bastante ambiciosa, né? Colocando o pensamento computacional em uma posição muito privilegiada dentro de processos como resolução de problema, investigação, projeto, modelagem, né? E o segundo trecho, que também me parece muito significativo, é que, associado ao pensamento computacional, cumpre salientar a importância dos algoritmos e de seus fluxogramas, que podem ser objetos de estudo nas aulas de matemática. Então, esse trecho coloca algoritmo e fluxograma. Eu vou esquecer fluxograma um pouquinho, porque fluxograma é um objeto específico que, na minha opinião, a BNCC acabou dando ênfase demais a algo que é muito específico. Vamos pensar em algoritmo, né? A BNCC está colocando o algoritmo como um objeto de estudo nas aulas de matemática. Isso também me parece uma colocação muito forte. E mais adiante vocês vão ver como que eu tratei essa ideia, tá? Bem, então, em termos de habilidades, né, aqueles trechos estavam nas descrições gerais de matemática, e na verdade de matemática do ensino fundamental, não era nem do ensino médio. Quando eu penso em habilidades do ensino médio, e agora eu estou focando no ensino médio por causa do livro aberto, né, essas duas habilidades aparecem tocando em aspectos que são muito claramente relacionados ao pensamento computacional, né. A primeira delas diz, a primeira habilidade é reconhecer um problema algorítmico, enunciá-lo, procurar uma solução, expressá-la por meio de um algoritmo com o seu fluxograma. E a próxima diz, utilizar conceitos básicos de linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente ou matemática. Então, essas duas habilidades juntas, elas fazem uma trajetória bastante ambiciosa, saindo do reconhecimento de um problema, como sendo um problema algorítmico, enunciar, resolver, obter o algoritmo e escrever na forma de uma linguagem de programação. Então, é uma cadeia bastante longa, bastante ambiciosa. Alguns poderiam até argumentar que é ambiciosa demais, dado que não foi feita tanta coisa assim antes. Mas interessante, se a gente imaginar a BNCC como um documento aberto, como um documento que ainda deve evoluir ao longo do tempo, isso coloca um objetivo lá no final bastante interessante. Então vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho, vou voltar um pouquinho para o livro aberto, né? Então, baseado nesses trechos da BNCC, e em algumas das características do projeto Livro Aberto, eu cheguei em algumas conclusões e eu tomei algumas conclusões bastante pragmáticas, tá? Que são assim, precisam ser tomadas para eu conseguir delimitar o que seria esse módulo de pensamento computacional. Então, a primeira delas é a duração. Vai ser mais ou menos 4 semanas de aula. Obviamente poderia ser mais, eu adoraria que fosse mais, mas uma conta de padaria, né? Cada habilidade da BNCC tem duração de mais ou menos 2 semanas no currículo, se a gente for dividir bonitinho. Então, 2 habilidades, mais ou menos 4 semanas de aula. Eu não vou tocar em aspectos ligados à cultura digital e a tecnologias digitais, né, que são aspectos que o currículo do CIEB, por exemplo, o currículo aqui do Estado de São Paulo, colocam dentro desse bolo da computação. Então, isso ficou fora porque as habilidades não tocam nesses aspectos. Pelo menos essas habilidades com as quais eu estou trabalhando não tocam em nada que se pareça com cultura digital e com tecnologia digital. Então, isso ficou fora. Então, questões relacionadas a como a sociedade se relaciona com ferramentas e recursos digitais está fora. E discussões que desmistifiquem um pouco as tecnologias e os artefatos digitais também ficou fora. O meu foco é no pensamento computacional. Eu sempre tento deixar muito claro que pensamento computacional não é aprender a usar um software. E eu acho importante falar isso para o professor de matemática, porque o professor de matemática tem a demanda
de aprender a usar certos softwares, né? Isso ainda é uma demanda, porque novas tecnologias surgem, novos softwares surgem, e o professor quer conhecer, quer aprender a usar. Então, não é isso, eu não vou ensinar a usar nenhum software. Vai sim envolver programação, isso aparece explicitamente na segunda habilidade que eu mostrei agora há pouco, e aparece de maneira bastante explícita também, na minha opinião, já na primeira habilidade, né? Ela fala de algoritmo já ali. Então, tá puxando o lado da programação muito explicitamente, então eu vou ter que tocar nisso. Uma consideração super importante, meu público não é especialista em computação, então, embora seja comum em currículos de matemática, de licenciatura em matemática, a presença de disciplinas ligadas a recursos digitais, a ferramentas digitais, ou às vezes até a programação, o meu público não é exatamente especialista. É um público que talvez tenha feito 1, 2 matérias, mas não aprofundou, provavelmente, seus conhecimentos, não na sua formação formal, né? E, por fim, essa é uma decisão pragmática, eu tenho um esforço enorme para que uma parte, pelo menos, possa ser feita sem o computador. Então, como eu quero envolver programação, isso chama o computador para perto, mas eu estou me esforçando para que uma parte significativa, uma parte que tenha começo, meio e fim, que faça sentido por si só, possa ser feito sem acesso ao computador. Obviamente, fica mais legal, fica mais interessante se tiver computador disponível, mas eu espero que funcione sem computador. Bem, tomadas essas decisões pragmáticas, para mim o próximo passo foi colocar qual é a minha concepção, então, de pensamento computacional para professores de matemática. Então, a concepção que eu vou mostrar agora é um recorte de pensamento computacional para professores de matemática, mais especificamente ainda para professores de matemática do ensino médio, né? É o que eu estou falando hoje aqui por conta do livro aberto. Então, agora eu preciso esclarecer qual é a minha concepção para, de fato, conseguir continuar tomando decisões e formatar esse material. E aí chega no trecho em que eu vou pedir para a Cidara e para o Diego prestarem dupla atenção. Porque esse diagrama, logo quando eu comecei a participar das reuniões do livro aberto, esse diagrama foi trazido pelo Humberto Bortolossi. Tem um seminário que ele disponibilizou no YouTube sobre pensamento computacional, em que ele também apresenta esse diagrama. E o Diego mostrou na última apresentação dele, né, há 2 semanas atrás. E aí, desde antes do Diego mostrar, esse diagrama já estava me cutucando, assim, já estava me incomodando, e eu estava pensando muito sobre ele. Aí o Diego mostrou, eu fiquei com isso mais forte na cabeça, e falei assim, eu preciso responder isso. Eu preciso tocar nesse assunto, eu preciso falar desse diagrama. E acho que falar dele vai ajudar a esclarecer um pouco a maneira como eu vejo o pensamento computacional para professor de matemática, tá? Então, esse diagrama tenta mostrar o que seriam componentes do pensamento computacional e do pensamento matemático. Então, ele aponta as coisas que seriam, de certa maneira, excludentes, né? Coisas que são mais claramente da matemática, mais claramente da computação, e depois o que estaria nessa intersecção. Só que tem 3 coisas que me incomodam nesse diagrama. O Diego, na fala dele há 2 semanas atrás, falou de uma coisa que incomodava ele. Talvez ele tenha falado da mesma coisa que eu vou falar agora, só que eu vou usar um termo um pouquinho diferente, tá? Essas são as coisas que me incomodam. Esses 3 rabiscos aí são as coisas que me incomodam nesse diagrama. Vou comentar cada um deles, tá? Primeiro, do lado da matemática, eu fico muito incomodado de não ter algo do tipo raciocínio dedutivo. Eu coloquei em inglês ali só porque o diagrama está em inglês, tá, gente? Me desculpa pelo estrangeirismo. Mas me incomoda muito não estar ali do lado do pensamento matemático o raciocínio dedutivo. E agora eu vou me apoiar no que a Cidara falou lá no comecinho de julho. Ela discutiu muito disso, né, dessa argumentação matemática do raciocínio dedutivo, como sendo um elemento central da matemática, mesmo lá no ensino fundamental. E eu concordo plenamente com ela. Isso não significa que eu esteja defendendo, como ela não defendeu, demonstrações rigorosas ou demonstrações formais. Mas esse jeito de pensar que fica muito mais saliente na matemática, o jeito dedutivo de pensar. Como os objetos da matemática são esses objetos abstratos, definidos a partir de propriedades, a gente acaba tendo um campo muito favorável para pensar em termos de dedução,
isso implica nisso, que implica nisso, que implica nisso. Então, esse tipo de raciocínio acaba sendo muito mais forte na matemática do que em outras áreas. Então, eu acho fundamental que aquele raciocínio dedutivo apareça ali no Mathematical Thinking. Para mim, é uma grande característica. Feito. Esse é minha primeira observação. Segunda observação, agora eu vou falar do lado do Computational Thinking. Para mim, quando eu olho para aquela lista, você traduziria aquilo como pensamento algorítmico, né, o Algorithmic Reasoning, aquele termo, ele é diferente dos outros que estão nesse mesmo grupo. Ele tem uma essência diferente. Para mim, aquilo ali é comparável ao raciocínio dedutivo, que também é diferente dos outros pontos que estão no diagraminha ali da matemática. Eu acho que, por um lado, a gente tem coisas que têm um aspecto de conteúdo, que parecem ser tópicos, que parecem quase que disciplinas de um curso, né? A gente fala de aritmética, álgebra, geometria, cálculo e tal. Isso parecem disciplinas de um curso de matemática. Mas raciocínio dedutivo não é uma disciplina. É uma outra coisa. E do lado da computação, me parece o mesmo. O raciocínio algorítmico não é uma disciplina. Ele é uma coisa um pouco mais geral. Enquanto que os outros itens, todos eles são disciplinas, são conteúdos. E agora, a minha observação sobre o meio. No meio acontece o mesmo fenômeno. As 3 primeiras bolinhas ali, resolução de problemas, modelagem e análise de dados, aquilo para mim são mais gerais do que uma disciplina. Enquanto que estatística e probabilidade volta a ser algo com uma cara de conteúdo, com uma cara de disciplina. Então, agora vem a minha sugestão para esse diagrama, e é isso que eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês quando chegar lá no final da apresentação, que é essa maneira de apresentar o mesmo diagrama. Então, eu redesenhei ele aqui, fazendo uma nova separação. Então, eu estou separando entre conteúdos e o que eu chamei de modos de pensar. Eu não sei se essa expressão é boa, tá? Ainda estou amadurecendo essas ideias. Esse termo modos de pensar é um termo que o Alan Schoenfeld usou recentemente em alguns artigos e que me parece adequado para isso. Mas não sei. O que eu quero dizer é que são habilidades mais gerais, talvez eu pudesse chamar de competências, não sei, não tenho certeza, tá? Mas certamente são coisas mais gerais do que o que aparece na parte de baixo. E aí eu consigo reconhecer na computação e na matemática essas duas grandes habilidades gerais, esses 2 grandes modos de pensar. O pensamento algorítmico e o pensamento dedutivo, certo? E ali no meio eu tenho essas 3 características que, se a gente pensar um pouquinho, poderiam aparecer para outras ciências, inclusive. Não apareceriam só na intersecção da matemática com a computação. Não é difícil argumentar que resolução de problemas, modelagem e análise de dados são modos de pensar que aparecem nas ciências naturais, nas ciências humanas, enfim, em várias outras esferas, em várias outras áreas de conhecimento. Enquanto que a parte de baixo volta a ter essa cara mais de conteúdo, né? Agora fica mais gritante ainda como a parte de baixo é o conteúdo, de fato. São aquelas coisas que parecem uma disciplina. Eu até mudei um pouquinho ali, porque eu achei muito triste só ficar probabilidade estatística na intersecção. Então, eu acrescentei, por exemplo, teoria dos grafos, que é um item que é estudado na matemática e é estudado muito na computação também, então poderia estar nessa intersecção. Eu troquei ali no lado da computação por computer languages, que isso me parece um conteúdo, e é diferente do pensamento algorítmico. O pensamento algoritmo é essa habilidade mais geral, enquanto que a linguagem específica é um conteúdo, você tem que conhecer, você tem que saber, praticar, usar. Então, essa é a minha sugestão de alteração para aquele diagrama que foi apresentado aqui em cima, tá? Eu esqueci agora o nome do autor, lá no final vai aparecer a referência do autor original daquele diagrama, mas essa diferenciação é o que pauta, isso vai informar muito as decisões que eu tomei para o material do livro aberto, que é o que eu vou chegar agora. Ainda não, na verdade, né? Ainda vou elaborar essa minha distinção. Então, agora para eu conseguir dizer qual é a minha concepção de pensamento computacional para professores de matemática, eu vou responder 2 perguntas. A primeira dessas perguntas é: o que o computador tem de especial? O que ele traz para a mesa que a gente não tinha antes? E a segunda pergunta é: quais atividades intrínsecas da matemática que de fato podem ser influenciadas por essa característica? Então,
a resposta para a primeira pergunta, para mim, é a possibilidade de automatizar processos. É a possibilidade de criar algoritmos e executar algoritmos. Então, o computador trouxe isso para a ponta do dedo das pessoas. Né? Todo mundo hoje, quase todo mundo, né? Muitas pessoas têm hoje acesso a um dispositivo que pode automatizar coisas. Pode automatizar uma construção geométrica, pode automatizar a criação de um vídeo, pode automatizar a execução de uma lista de passos. Mas, essencialmente, isso aparece forte. E isso tem a ver com o que eu coloquei ali destacado, né, o pensamento algorítmico. Está relacionado com essa capacidade mais geral. E o que na matemática que de fato pode se beneficiar dessa característica? Não sejamos otimistas demais. Não é que tudo vai ser influenciado. Mas o que então pode ser influenciado? Bem, eu elenquei 3 características que me parecem 3 grandes, quase que missões do ensino de matemática na educação básica. Esse ponto provavelmente vai ter gente que discorda de mim, que acrescentaria outros pontinhos. Ótimo, vamos discutir isso no final. Mas, para mim, esses 3 itens são muito importantes. O lado do letramento, que tem a ver com essa alfabetização bastante essencial, né, aqueles conhecimentos que as pessoas precisam para ser um cidadão. Assim, eu não estou nem pensando em ser um bom cidadão. É ser um cidadão. Você precisa conseguir ler números, saber que número é maior, qual número é maior do que qual. Você precisa ter noções básicas sobre operações aritméticas. Tem várias outras entidades da matemática que fazem parte do nosso dia a dia, que aparecem para virtualmente qualquer pessoa que exista hoje em dia. Então, essa é uma das funções da matemática, letrar as pessoas nesse universo de objetos. O outro lado é o raciocínio dedutivo, que foi o que a Cidara apresentou lá em julho, e eu concordo e acho que essa é uma função que recai nos ombros da matemática. Não é exclusiva, no fundo, nada é exclusivo, né? Todos temos sobreposições, mas isso é uma responsabilidade maior da matemática. Só que, na minha opinião, nenhum desses duas coisas de fato se beneficia da automatização. Então eu vou riscar elas aqui. Ó. Porque eu não diria que o raciocínio dedutivo e o letramento matemático de fato se beneficiam dessa característica aqui em cima, de automatizar processos. Veja que é claro que você pode usar a tecnologia digital para promover o letramento matemático, para promover o raciocínio dedutivo. É que não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessa possibilidade de automatizar processos, de pensar em algoritmos. Isso não parece favorecer especialmente o raciocínio dedutivo, nem o letramento, tá? Talvez algumas pessoas da computação fiquem um pouco incomodadas em eu falar isso em relação ao raciocínio dedutivo. Ótimo, vamos discutir no final. Porém, a resolução de problemas, essa sim, essas pode se beneficiar muito da automatização de processos. É isso que aparece já lá na BNCC, né? Lá em cima, a relação com resolução de problemas já é muito forte. Se você olhar o currículo proposto pelo CIEB, quando ele fala de pensamento computacional, a relação com resolução de problemas é muito forte, muito explícita. Então, para mim, é aqui que a automatização de processos pode, de fato, influenciar. Então, é essa relação que eu vou explorar. E aí, essa relação, para mim, se dá em 2 movimentos. Se dá no movimento que, primeiro, é resolver problemas matemáticos do ponto de vista computacional. Então, esse é o passo que faz a gente sair da matemática e ir na direção do raciocínio algorítmico ou do pensamento computacional. Para mim, essas coisas estão começando a virar sinônimos. Ainda não tenho certeza se eu bateria o martelo nisso, mas cada vez mais eu tenho essa sensação. Então, sair do problema matemático e ir na direção do jeito de pensar da computação. Mas tem um segundo movimento, que também é muito importante, para um professor de matemática, talvez mais importante ainda, que é usar o computador, usar essa possibilidade de automatizar processos para pensar em problemas. Então, para resolver problemas, para expandir problemas, para fazer novas perguntas, para explorar novas coisas. Então, esse movimento duplo, né, de sair de um problema matemático e olhar para ele pensando do jeito de computacional, e depois, sabendo automatizar, né, tendo alguma possibilidade de automatização, olhar para um problema matemático,
esses dois movimentos, para mim, configuram aquilo que faz sentido um professor de matemática pensar quando o tópico é pensamento computacional. Então, voltando para o meu módulo lá do livro aberto, né, para o módulo de pensamento computacional, eu dividi esse material em duas grandes sessões, que, de certa maneira, refletem esses dois movimentos, tá? Então, na primeira sessão, o que eu incentivo é esse movimento, na direção da programação, a partir de problemas matemáticos. Então, eu dou problemas que têm uma cara familiar com o professor de matemática, e vou fazer perguntas que tenham cara de perguntas que um professor de computação faria, que um programador faria. E na segunda sessão, aí sim, eu vou usar a programação como uma ferramenta que vai me permitir explorar certos tópicos, certos problemas, certos contextos, sob um ponto de vista diferente, de um jeito um pouco diferente, certo? Vou dar exemplos, tá? Bem, mas como eu falei, a fala de hoje é um pouco mais de livro aberto, né? Então eu vou falar concretamente do material. Eu vou até mostrar para vocês um pedacinho deles hoje, vocês vão ver só. Então, a primeira sessão, ela tem mais ou menos essas características, tá? Ela vai ter uma duração entre mais ou menos 2 ou 3 semanas, de 2 a 3 semanas, e ela tem 3 grandes objetivos gerais, que é entender o que é pensar algoritmicamente, ou o que é pensar computacionalmente, conhecer estruturas básicas de algoritmos, que são aquelas estruturas clássicas que todo mundo que já programou aprendeu, e provavelmente aprendeu elas lá primeiro, né, lá na frente, condicionais, repetições e variáveis. Então, se acostumar com esses objetos de conhecimento, né, e depois aplicar isso em problemas matemáticos. Tá? Então, essas 3 coisas acontecem até que bastante embaralhadas, mas todas ao longo da primeira sessão. E os grandes objetos de conhecimento que eu exploro nessa sessão são fluxogramas, tá? Ciente de que fluxograma é só uma maneira de representar algoritmos, mas como ela aparece ao longo da BNCC, inclusive lá do fundamental, vou me apoiar nisso, que talvez os alunos já criem alguma familiaridade, então eu posso usar isso como uma das maneiras de entrar nesse universo. Vou utilizar linguagens de programação. Espero que tenha alguém presente aí da Univale. Eu estou usando o Portugal como a linguagem de programação padrão do material. É claro que linguagens de programação podem ser intercambiáveis, de certa maneira, né? Mas eu estou adotando o Portugal por enquanto e tenho gostado dessa opção. E as ideias de variável, condicional e repetição do ponto de vista da computação, né? Como elas são usadas na computação. Então, esses são os meus grandes objetos de conhecimento para essa primeira sessão. A minha grande fonte de inspiração são os problemas da OBI, da Olimpíada Brasileira de Informática. Eu participei dessa OBI como professor da educação básica há 8, 9 anos atrás, mais ou menos. Gosto da OBI, acho ela super interessante e tenho me inspirado muito nos problemas dela para trazer para esse material. São problemas que normalmente têm uma conexão clara com matemática e que tem uma programação muito bem desenhada para esse nível de conhecimento, para aqueles objetos de conhecimento que eu mostrei anteriormente. Então, estou me inspirando muito lá. O uso do computador é desejável, mas o material pode funcionar sem, e tem muito diálogo com o professor, né? Eu tenho muito texto direcionado para o professor para ajudar esse cara que não é especialista a conseguir sair do ponto que ele conhece, que são os probleminhas matemáticos, né, vistos como do ponto de vista matemático, para que ele consiga sair disso e ir caminhando progressivamente até esse universo da computação. Mas para isso tem bastante texto para eles, tá? E agora eu vou mostrar um exemplo. Então vamos lá. Deixa eu navegar aqui. Eu tive que trocar de computador, tá? Então eu estou acessando aqui agora. Site onde a versão atual do material está disponível. Aqui. Um segundinho. Perfeito. Acessei. Eu estou no computador da minha namorada, então ela não tem as fontes certas instaladas, tá? É culpa dela, ela não instalou as fontes que eu uso aqui, e ela me acha um mala, um pentelho, que eu fico pentelhando ela para usar as fontes que eu gosto, mas ela não instalou. Então, você me avisa, Rita, se o pessoal já estiver conseguindo ver?
Está. Então, esse é o material que está sendo desenvolvido para o livro aberto. Esse é o começo da sessão sobre pensamento computacional. E aí, o que eu queria mostrar para vocês, né, o material é longo, acho que não vale a pena ficar passando ponto a ponto, mas eu queria mostrar um dos probleminhas para vocês, que foi o problema que eu mostrei ontem, na palestra de ontem, então quem viu já tem uma ideia do que vai acontecer, mas que eu acho que dá bastante a tônica que eu estou tentando utilizar para essa primeira sessão. Então, esse problema é um problema da UBI, né, que eu retirei de lá, quase copiado, mas eu acrescentei um componente mais matemático nele para conseguir atrair o professor de matemática, né? Então, o problema diz, ele fala sobre o cometa Halley, né? O cometa Halley é um dos cometas de menor período no sistema solar, completando uma volta a cada 76 anos, e na última ocasião que ele foi visível do planeta Terra foi no ano 1986. Esse é o contexto básico que é colocado. E aí eu começo colocando perguntas que sejam perguntas essencialmente matemáticas. Perguntas que um professor de matemática faria na aula de matemática dele. Então, são esse item 1 e 2, por exemplo. Então, eu digo ali, ó, uma pessoa que nasça neste ano, no ano atual, né, vai ter a oportunidade de avistar o cometa Halley pela primeira vez em que ano? E uma pessoa que venha a nascer em 2200? E uma pessoa que venha a nascer no ano 3000? Então, essas são perguntas que um professor de matemática faria para uma turma de ensino fundamental, sem muita dificuldade, para uma turma de ensino médio, talvez com ênfases um pouco diferentes, mas uma pergunta que eu imagino que é bastante natural para um professor de matemática fazer. E agora eu vou andando na direção do ponto de vista computacional. Então, a questão 3 coloca, em uma folha de papel à parte, descreva como obter a resposta para questões como as anteriores para um amigo fictício que tenha terminado o ensino médio, mas não tenha resolvido essas questões. Então, a ideia é que, nesse momento, o aluno ainda pense em alguém que é parecido com ele, com alguém que ele consiga ter algum nível de identificação. Não está falando com uma máquina ainda, não está falando com um desconhecido ainda. Tenha em mente que o objetivo não é explicar como resolver o problema, mas descrever um procedimento que permita ao seu colega obter as respostas. Use textos, expressões matemáticas, esquemas visuais ou outros recursos que possam ajudar a deixar as suas instruções mais claras possível. Tá? Então, esse é o primeiro passo na direção do pensamento computacional. E aí, nessa questão, eu vou andando um pouquinho mais. Peço para ele trocar com um colega, para ver o que o colega fez. E depois para ele avaliar a resolução do colega em termos de, é a mesma estratégia que você usou? Qual delas é mais fácil de seguir? Qual dos dois foi descrita de maneira mais curta? Então, colocando já essas questões que colocam o algoritmo, né, o processo de resolução, como objeto de interesse, colocam ele no centro, tá? Eu vou rolar mais um pouquinho, só para vocês terem uma ideia dos próximos passos que vão surgindo. Então, um pouco depois, eu apresento o fluxograma que resolve o problema. É esse daqui da direita que resolve o problema dos cometas, tá? Para que o aluno leia e interprete. Então, use o histograma. O que aconteceria em alguns casos? O que você achou dessa forma de representar? E agora represente a sua solução como um fluxograma. Então, saiu lá do probleminha matemático, acha uma solução, e aí vai caminhando até chegar um pouquinho aqui mais para baixo, olha só. Aí tem uma solução alternativa do problema, e olha só, termina com um algoritmo em Portugal. Então, passa por todo esse processo. Nesse capítulo aqui, nessa sessão que eu estou mostrando, são 2 problemas, né? Por isso que tem 2 algoritmos aí. Mas passa por todo esse processo de ler o problema, entender ele, resolver matematicamente, pensar sobre a resolução, sistematizar essa resolução na forma de um fluxograma, na forma de uma linguagem de programação. Certo? Esse é o exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês. Vou voltar para os meus slides agora, tá? Aqui. Perfeito. Rita, você tá vendo meus slides? Tá chegando. Tá chegando? Foi, perfeito. Então, bem, mostrei o exemplo da seção 1. Esse é o protótipo que eu sigo
na sessão 1 toda, tá? A sessão 1, eu consegui fazer a primeira versão completa. Vai ter uma apresentação interna do grupo, mas eu espero que em breve ela possa ser tornada pública para quem quiser dar uma olhadinha. Mas essa é a tônica geral. Na sessão 2, a coisa muda. Eu vou falar daquele outro movimento, né? No movimento de usar a computação para explorar problemas e tópicos e conceitos matemáticos de um jeito diferente. Essa sessão deve ter duração de 1 a 2 semanas. Né? Ela tem esse objetivo geral de usar a programação para explorar conteúdos matemáticos. Nesse caso, o uso do computador é praticamente indispensável, porque, assim, se a gente vai explorar um conteúdo de maneira diferente, se a ferramenta que permite essa exploração não está disponível, não resta muito o que fazer. Então, nesse pedaço, o computador é muito mais importante. E o conteúdo dessa sessão, que ainda não está feita, vai consistir algo como 2 atividades para cada um dos outros módulos do livro aberto. Então, a minha intenção é escolher 2 atividadezinhas, como essa do Cometa que eu mostrei para vocês, só que 2 delas para cada um dos módulos que eu listei lá atrás. Então, vai ter 2 para educação financeira, 2 para funções, 2 para geometria e assim por diante. Ou aproximadamente isso, né? Essa é a minha intenção, pelo menos. E aí, ela vai ter 2 usos diferentes em sala de aula. Um desses usos é como se fosse um capítulo normal. Então, o professor pega o módulo de pensamento computacional, faz aquela primeira sessão inteira, entra na segunda sessão, resolve inteira, pronto, fez o módulo de pensamento computacional como um todo. A outra possibilidade é que o professor incorpore as atividades, pouco a pouco, nos módulos à medida que ele for usando os módulos. Então, no fundo, esse é o meu uso dos sonhos. Porque daí o professor faz a primeira sessão no começo, e depois, na hora que ele chegar, por exemplo, deixa eu tentar pensar um exemplo, em probabilidade, que das propostas que eu vou fazer é de fazer um simuladorzinho que permite jogar dados. Então, quando ele chegar nessa parte do capítulo de probabilidade, ele pode ir lá e pescar essa atividade do livro de pensamento computacional e usar com os alunos. Isso permitiria uma integração muito mais interessante do pensamento computacional, não como uma disciplina, mas como um recurso que pode ajudar várias disciplinas. Nesse caso, a matemática, mas que poderia acontecer em outras disciplinas também. Então, esse capítulo está em concepção, eu já tenho alguns rabiscos feitos, mas ainda não fiz, mas já tem alguns exemplos para dar que eu pretendo incluir, né? Então, eu tenho 3 exemplos ali, só que agora vai ser só a descrição do exemplo, porque eu não fiz eles ainda. Então, o primeiro deles foi o que eu acabei de falar, né? Por exemplo, um simuladorzinho que faça algo como jogar 2 dados e anotar a soma das faces. Um problema super manjado, super conhecido, todo professor de matemática já deve ter resolvido esse problema com seus alunos mais de uma vez na vida. Só que se você fizer um simuladorzinho, você pode ver essas coisas acontecendo, essas proporções se concretizando à medida que as repetições vão acontecendo, à medida que você vai aumentando o número de repetições. Então, isso acrescenta algo muito novo. Sem contar que se você fizer um algoritmo que faça a soma das faces, fácil, você consegue alterar esse algoritmo para outras combinações das faces. E aí você tem distribuições que são diferentes, você pode forjar distribuições assim ou assado, você pode até fazer a pergunta invertida para o aluno. Crie um experimento que tenha tal distribuição. E aí o aluno pode experimentar isso, fazendo lá com um algoritmo. Então, esse é o tipo de ambição que eu teria nessa segunda sessão. Uma outra opção é fazer a busca pela solução dessa equação, 2 elevado a x igual a 5, usando o método da bissecção. Sabe, que você chuta um valor, chuta um outro valor. Pega o ponto médio e verifica se a solução que você está procurando está antes ou está depois do ponto médio. E aí você pega esse novo intervalo e repete esse processo nele. E assim sucessivamente. Isso permite que você perceba que existe um número lá entre 2 e 3 que resolve essa equação. Mas não é só entre 2 e 3, é entre 2 e 2,5. Se eu checar o 2,5, eu vejo que a solução está entre 2 e 2,5. Eu posso olhar para o 2,25 e posso ir refinando isso até encontrar uma aproximação bastante interessante, bastante boa para essa equaçãozinha aí. Algo que os alunos não conhecem ainda no ensino médio. Né? Eles chegam no ensino médio sem saber que pode ter um número com vírgula ali em cima, né? E que essa coisa vai ter uma solução que depois eu posso descrever com logaritmos e tal. Então, eu posso usar o computador para levar a logaritmos.
ou então um algoritmo que simule empréstimos ou rendimento no banco, usando vários fatores, né, tipo juros, taxa administrativa, depósitos ocasionais e, enfim, 1000 outras variáveis que costumam atuar nesse tipo de situação real e que tornam esse tipo de situação quase impossível de você modelar matematicamente, né, porque é um monte de variável agindo. Mas se você tem um algoritmo que, soma isso, subtrai aquilo, rende, aplica uma porcentagem aqui e ali, você consegue simular esse tipo de coisa. E aí fica uma discussão super legal para o professor fazer lá no módulo de educação financeira quais são as melhores estratégias para lidar com dívida, para fazer uma compra, e etc, etc, etc. Certo? Essa é a tônica que eu quero dar para a segunda sessão. Nossa, e acabou. Tinha esquecido que acabava agora. Então, muito obrigado para quem ficou. Esse é o meu contato. Quem tiver interesse, no momento eu estou trabalhando bastante no módulo do livro aberto, então quem tiver interesse em pilotar, em fazer um piloto desse material nas suas salas de aula, entre em contato comigo. Eu posso já, semana que vem eu pretendo começar a liberar alguns pedaços para fora da equipe do livro aberto. E seria ótimo receber o feedback de pessoas que estejam lá em sala de aula trabalhando com os alunos Brasil afora, tá certo? Muito obrigado, e acho que podemos abrir para perguntas. Valeu, Leonardo, obrigado. Eu tenho aqui uma pergunta que acho que em parte já foi respondida, né, do João Marcelo, que é o seguinte: existem possibilidades do uso do celular para esse pensamento computacional? Algum aplicativo de programação ou que sirva para realizar atividades que tu está elaborando? Legal, obrigado pela pergunta, João. Sim, Portugal tem um ambiente que interpreta a linguagem no celular, então você pode instalar um ambientezinho que permite você desenvolver e depois executar o algoritmo. Esse foi um dos motivos que me levou a usar o Portugal, né? Ele tem uma versão web, você pode usar totalmente no navegador sem instalar nada, tem uma versão que você instala no computador e roda desconectado, e essa versão do celular. Eu confesso que eu não usei muito a versão do celular, porque eu fico muito no computador atualmente, eu tenho usado mais as versões desktop, mas eu sei que ela funciona, já tenho colegas que usaram e garantiram que funciona. Então sim, é possível, e inclusive em algumas das atividades, João, a primeira atividade em que o computador é estritamente essencial, eu sugiro um jeito de fazer com um celular na sala de aula. Então, se uma pessoa tiver o celular na sala de aula como um todo, eu sugiro uma maneira de conduzir a atividade para que o professor consiga executar sem ter um desktop ou sem ter um computador para cada pessoa. O João também queria ver no diagrama a criptografia. Onde é que isso se encaixa no diagrama? No teu, né, eu imagino. Deixa eu voltar lá. Esse diagrama não é exaustivo, tá, gente? Eu não me preocupei em listar tudo que eu imagino que esteja em cada esfera. Mas olha, João, eu sinceramente hoje colocaria a criptografia aqui na intersecção, né? Apesar de ter muita coisa em criptografia que pode ser vista do ponto de vista da matemática pura, né? O grande interesse em torno do tema vem das aplicações computacionais, e hoje em dia pouco se pensa em criptografia se ela não for viável do ponto de vista computacional, né? Então, eu acho que é um ótimo exemplo para entrar aqui no meinho, aqui, para fazer vizinhança com teoria dos grafos e probabilidade estatística. Bom, um comentário da professora Aline. Ela é professora em Osório e ela tem um projeto que ela traz problemas da informática, ela se inspira em problemas da informática para criar problemas de matemática, né? E elas usam lá o Portugal também. Que legal, Aline. O projeto é com alunos do 9º ano, e eles já estão começando a mexer também com Portugal, né? Então, eu vou pedir, Aline, por favor, me manda um e-mail. Posso dar uma explicadinha? Claro, por favor. Só vai te ter ideia assim, tá, Léo? Por exemplo, assim, ó, a gente pega aqueles problemas de repetição, tá? Não sei se tu conhece do Code, aquele da Frozen,
que tem uma sequência e tem que calcular os ângulos, tá? Eu peço para eles, por exemplo, aluno do primeiro ano aqui de Osório, tá? Eu peço para eles fazerem, aí eles fazem, para eles é uma brincadeira, tá? Aí agora eu pergunto para eles, tá? Agora vamos resolver usando matemática. Que matemática tem aí? Aí tem um que diz assim, tem reta, tem segmento, tem ângulo. Não, tá, o que mais? Tá, agora vamos resolver, vamos fazer uma outra organização do problema. E eles criam, tá, Léo, uma lógica. E a lógica deles, geralmente eu faço em trio, é diferente. Um usa geometria, o outro usa equação. Eu achei muito interessante, um que resolveu usando equações. Então, eles criam um código, tá? Óbvio que eu não sou da informática, eu não uso, eu não sei criar o algoritmo, tá? Eu crio, vamos dizer assim, o sequencial lógico. E aí eu digo assim, tá, e se eu fizer mais uma divisão, o que vai acontecer com os ângulos? E se eu diminuir uma divisão, o que vai acontecer com os ângulos? E aí agora, nesse projeto que eu estou trabalhando com a Annelise é da informática. Então, ela tem o olhar de quem é da informática, ela olha para o problema diferente de mim, e ela resolve segundo, né, os códigos da programação, eles enxergam o repeat, o C, então, diferente de mim. Eu acho um conceito de matemática em cada repeat. Entendeu? Então, assim, tem ficado bem legal, assim, a gente até submeteu agora alguns projetos para o ISB, e vamos ver, mas eu testo, tá? Nas minhas turmas, a Annelise também, a gente pode incluir no projeto de extensão os teus problemas, tu cria um modelinho, tudo com nome, tudo que tu quer, a gente testa, te dá os dados, e o retorno tem sido muito bom, a gurizada participa mobilizada, entendeu? Eles querem fazer os problemas, e aí quando eu digo assim, mas aí vai ter paralelismo, vocês lembram disso? Não, professor, é aquele negócio dos ângulos que um corresponde com o outro, aquele negócio, eu digo sim, aquele negócio que tu viu lá na aula de matemática, e tem sido bem legal, assim, apareceu até num problema, uma atividade que eu faço com a Cidara, do algoritmo da raiz quadrada, e que eles encontraram um erro no cálculo da raiz quadrada de 2 aplicativos que tem online. Aí a gente escreveu para o desenvolvedor, tá? E ele disse, eu não sou da matemática, eu sou da informática, se vocês quiserem contribuir, eu aceito o código de vocês. Que legal, então, que legal. Isso que tu falou, sabe? Eu penso ao contrário, eu penso da informática, eu acho a matemática, e a Annelise comigo tenta trabalhar a minha matemática com eles lá na informática. Que legal, Aline. Eu vou pedir, por favor, você, Annelise, me mandem um e-mailzinho no meu contato, daqui a pouco eu volto ele aqui na tela, para eu te mandar o material assim que ele ficar público, assim, seria muito legal ter o feedback de vocês, ter a opinião de vocês, ouvir um pouquinho da experiência de vocês, quais probleminhas vocês estão trabalhando. Nossa, seria super legal. Muito bom. E tem um professor, o Guaraci, Léo, que é coordenador do curso de uma escola estadual aqui em Capão. Se tu quiser mandar para eles também, ele também vai fazer, tá? E assim, eu admiro muito ele, porque a escola tem mínimas condições, e o que ele está fazendo agora? Ele pega o lixo tecnológico, tá? Monta os computadores para fazer as atividades com os alunos. Então, assim, ele é muito dedicado, né, para a nossa realidade de escola estadual, ele testa os nossos programas, óbvio que ele tem acesso a muito mais alunos que nós no IFE, né? Por exemplo, eu tenho 6 turmas, ele tem 11. Tá. Então, é bem legal, é outra pessoa que, se tu quiser, ele também testaria para ti, teria uma outra realidade de um aluno de escola estadual. Que legal, muito bom. E muito obrigado pela tua fala. Eu que agradeço a audiência. Obrigado, Aline. Então, agora a gente tem mais uma pergunta do João, e na sequência eu quero passar a palavra para o Diego e para a Cidara, que pediram a palavra, tá? O João coloca uma questão aqui que eu fiquei interessado também, né? Nesse caso do Halley, né? O processo dedutivo não compõe parte do pensamento computacional, pois nas tentativas de escrever o algoritmo pode-se ter um feedback imediato se a dedução está certa ou errada. Até quando está certa, para quais N's não é válida, assim como aquele exercício das bolas brancas e pretas que comentou ontem. Tá, vamos lá. Deixa eu comentar isso.
Isso é interessante. Isso tem também um pouco a ver com o que se adota como definição de raciocínio dedutivo, né? Eu imagino que a Sidara vai tocar um pouco nesse ponto daqui a pouquinho. O que eu me refiro quando eu penso em pensamento, quando eu falo em pensamento dedutivo, ou raciocínio dedutivo, é essa ideia que é muito forte na matemática de você tirar implicações, né? Você tem uma propriedade, você tem um objeto, e você vai extraindo implicações a partir disso, que, do ponto de vista de um matemático puro, de um matemático profissional, te leva a um teorema, né? Você tem um conjunto de definições, você, usando essas propriedades, essas definições, você vai deduzindo novas verdades, até que você chega em alguma que você fecha e chama aquilo de um teorema. Então, se você define frações dessa maneira, a única forma de somar fração que faz sentido com aquela forma de definir, é o jeito que a gente soma, não é somando o numerador e denominador simplesmente, diretamente. Então, isso para mim é um raciocínio dedutivo. E eu acho que isso recai nos ombros da matemática, majoritariamente na educação básica, porque a matemática tem essa característica de lidar com objetos que são idealizáveis. Talvez eles não sejam objetos ideais, mas eles são idealizáveis. Quando a gente fala de um quadrado, a gente fala daquele quadrado, né? A gente fala da figura geométrica que tem uma determinada propriedade. Essa propriedade é formulada de um jeito que a gente consegue fazer deduções a partir dela. Outras áreas do conhecimento também fazem esse tipo de coisa, mas acabam tendo um perfil um pouco diferente da matemática. Isso acontece em filosofia, por exemplo. Os filósofos traçam argumentos, raciocínios dedutivos, a partir de pontos de partida até uma conclusão. Só que no caso do filósofo, os objetos não são objetos idealizados como eles são na matemática. E aí o encadeamento argumentativo dele, o lado dedutivo, fica menos forte do que ele fica na matemática. Então é isso que eu quero dizer com essa parte dedutiva. Obviamente existem sobreposições entre quase todas as áreas do conhecimento, incluindo matemática e computação. Então, você usa esse tipo de raciocínio quando você está programando, sem sombra de dúvidas. Mas ele é muito mais forte, ele aparece de maneira muito mais explícita dentro da matemática, e quase que exclusivamente dentro da matemática no currículo básico. E aí, isso que o João está falando agora, para qual N funciona, para qual não funciona, será que daria para fazer melhor? Esse tipo de raciocínio, João, para mim, isso se aproxima do raciocínio algorítmico, que é esse raciocínio que visa sistematizar uma determinada solução. Você está tentando pensar sobre o processo de solução e ver, dá para melhorar? Tem algum buraco? Não tem? Como que eu posso tornar ele mais rápido? Ou questões desse tipo. Então, eu entendo esses dois jeitos de pensar essencialmente diferentes. Eu acho que eles são essencialmente diferentes. Apesar dos dois aparecerem, tanto na matemática quanto na computação. O dedutivo aparece mais claramente na matemática e o algorítmico aparece mais claramente na computação. E essa eu acho que são as duas contribuições que esses pensamentos podem dar para a formação da cognição, né? Para desenvolvimento cognitivo dos nossos estudantes. Diego Liban. Buenas. Então, antes de mais nada, agradecer, Léo, pela tua explanação aí, acho muito bacana, com os exemplos que tu trazes também, e especialmente por abrir, né, essa iniciativa de construção desse diagrama, né, que eu acho também que pode ser um pouco ousado, né, especialmente agora com esse comentário do João. Talvez de tudo que tu tenha dito, uma das coisas que me marcou muito foi, e que eu concordo, no fundo nada é exclusivo de ninguém, né, é muito difícil alocar algumas dimensões no diagrama. Eu entendo essa dificuldade, já vista aí o comentário do João, e acho bem pertinente a tua resposta. Mas eu estava pensando algumas coisas a fim de contribuir na construção desse diagrama, que eu entendi, essa era a tua proposta, né? Achei muito acertada, gostei dessa divisão que tu fizeste do modo de pensar, né, do Schoenfeld, ou que seja habilidades ou competências, né, e os conteúdos, fazer essa ruptura, talvez, né, embora, de novo, né, vão haver interseções. A questão do raciocínio dedutivo, eu acho que também se aproxima muito da questão
da lógica, né, no sentido de ter uma hipótese e tese, de entender implicações e coisas desse tipo, dessa natureza, até os operadores lógicos. Mas coisas que eu percebi, que eu acho também que podem, não sei exatamente onde, isso é para discutir, mas até com base nos exemplos que tu trouxeste, e também agora a Aline, com o exemplo dos algoritmos para radiação, são processos de iteração, né? Eu estou tentando ainda identificar, e acho legal que tenha mais gente no público aí para discutir isso, que podem vir a levar à generalização, que a gente discutiu, né? Tanto a Sidara quanto eu também nas palestras, como propriedades tão fortes do pensamento matemático. Né? Então, são dois elementos que eu acho bem importantes, entre outros, tá? Eu tenho muitas anotações aqui, mas também não quero me estender. A questão do refinamento, né, que no pensamento computacional eles identificam como depuração ou debugging, não sei, mas eu acho que são dimensões para a gente pensar em conjunto aí. Valeu. Valeu, obrigado, Diego, obrigado. Pois é, eu lembro, você usou lógica, né, na sua apresentação, você sugeriu que, poxa, tá faltando lógica nesse diagrama. E eu não usei lógica porque eu fiquei com uma dificuldade muito grande de entender o que poderia ser lógica, né? É um termo muito amplo, né? Que cobre desde lógica no sentido formal da palavra até lógica de programação, que é uma expressão muito comum entre pessoas da área, né? Falam sobre a lógica de programação. Então, eu acabei deixando ela de fora por não ter clareza sobre o que eu poderia assumir como significado. Mas concordo com você, tem outros itens que podem entrar, e eu acho que, agora pensando teoricamente mesmo, né, é uma coisa que eu gostaria de amadurecer, eu acho que é uma contribuição interessante para se dar nessa área, assim, amadurecer o que aparece em cada um desses pedaços, e quando você fala de depuração, por exemplo, né, eu fico achando que dá para trazer outras concepções sobre pensamento computacional e encaixá-las aqui dentro, para permitir esse diálogo, né, para que outras pessoas olhem e vejam onde que essas coisas se integram, ou como elas se integram. A minha intenção era fazer essa separação parcial, né, de novo, muita coisa se sobrepõe, não dá para separar essas coisas de maneira autoexcludente, mas colocar esses dois jeitos de pensar, né, o algorítmico e o dedutivo, como sendo o que caracterizaria o jeito matemático e o jeito computacional. Não porque eu precise separar, mas porque eu acho que para o professor pode ser útil vislumbrar essa separação na hora de decidir o que fazer. A minha intenção é muito mais essa, ajudar o professor a entender o que fazer, muito mais do que simplesmente separar, né? Muito mais do que marcar território, né? Não é essa a intenção. Acho que agora seria a Sidara, gente. Valeu. Valeu, Diego. Ok, agora, só emendando nesse último comentário aí, será que a gente vai ter que criar na interseção dos modos de pensar o pensamento lógico e chamar alguém para falar sobre isso? Bom, eu não sei se existe pensamento lógico, digamos assim, é mais uma coisa para a gente pensar. Bom, fica nesse slide, Léo, eu volto nele depois, eu só queria falar um pouco do projeto Livro Aberto. Eu não fiz parte da concepção do projeto, mas trabalho nele praticamente desde o início, né? Mas entrei nesse projeto mais como uma leitora crítica. Então, já comecei no livro de frações. E o projeto Livro Aberto, ele foi mais ou menos, tem muito em comum com o que seria uma continuação de um projeto anterior chamado Mate Digital, do qual o Léo fez parte também, antes do doutorado, né, Léo, eu acho. Foi. E que teve
que ser interrompido por falta de financiamento. E ele também tinha colaboradores de todos os cantos do país, então isso tornou inviável financeiramente, né, as reuniões presenciais, trazer todo mundo, começou o MEC disse que apoiaria e depois não apoiou, então ele acabou sendo encerrado, assim, congelado. Mas aí voltou o MAT digital. Bom, então, vocês talvez tenham estranhado que tem um livro, sendo planejado um livro completo de ensino médio e frações, que é um volume destinado a um aluno de 4º ano, por exemplo. Porque frações foi o primeiro, foi um projeto piloto, então começou-se com o livro de frações, e ele não está completo. O Léo disse que ele estava completo, mas ele não está completo, ele só vai até adição e subtração, ele envolve comparação, adição e subtração, ele não ficou para um volume 2, multiplicação e divisão de frações, e ele, bom, está sendo revisado, como eu disse, esse volume 1, e tem a intenção de que até o final do ano tenha uma coisa, então, mais, não é definitivo, porque ele é aberto, né, mas uma coisa mais, pelo menos, bem revisada, digamos assim. E o Léo disse que no seu capítulo tem muito diálogo com o professor. Não é só no capítulo de pensamento computacional que tem muito diálogo com o professor. Esse é um dos carros-chefes, na minha opinião, um dos grandes diferenciais do projeto Livro Aberto. Eu ouso dizer que o livro de frações, por exemplo, ele tem, através dos seus diálogos com o professor, ele pode, sim, aumentar o conhecimento do professor sobre frações, da forma como é construído o manual do professor. A Aline disse que deu uma olhada no livro ali, não sei se ela confirma isso ou não, alguém de fora pegando ali, Confirmo! Muito bom, eu estudei o livro. Por isso que eu escrevi lá, eu estudei umas partes do livro. Eu não só li o livro. E essa filosofia pretende se manter em todos os demais capítulos, alertando o professor para dificuldades eventuais dos alunos, né, misconceptions, distratores, etc. Bom, então agora vamos lá para o diagrama, já que eu fui convidada a falar, a pensar sobre isso. Tem que pensar, né? Mas eu tenho uma pergunta, Léo. O que significa simulação aí? Eu confesso que eu acho que esse é o item com o qual eu estou menos familiarizado no lado da computação, Sidara. Tá, porque eu acho que tem que ser esclarecido, porque quando eu olhei esse diagrama, eu discordei de simulação estar só no pensamento computacional. Tá. Eu colocaria nos modos de pensar da interseção, porque todo matemático, quando começa, é muito comum para os matemáticos, quando começam a resolver um problema, quando se coloca um problema, começar por casos particulares, que eu interpretei que seria simulação. Então, ele é um modo de pensar que tanto contempla o pensamento matemático quanto o pensamento computacional. Tem que confirmar qual é o significado de simulação aí, né? Perfeito, perfeito. Eu não estava imaginando nesse sentido, mas talvez esteja certa, Sidara. E eu concordo que criptografia é um conteúdo da interseção, como o João colocou, e
E aí, no teu slide, minha concepção, o que um computador tem de especial? Possibilidade de automatizar processos. Tu pode ir para lá? Aí, onde tu riscaste, né? Tá. Então, tu disseste que o pensamento, como é que poderia influenciar a matemática, raciocínio dedutivo, letramento, resolução de problemas, e que tu riscarias raciocínio dedutivo e letramento, achando que ele não poderia influenciar no raciocínio dedutivo. E eu também coloco para a gente refletir. Eu acho, tudo bem, ele não... eu acho que ele influencia o pensamento, o raciocínio dedutivo, porque ele reitera o raciocínio dedutivo ao contribuir na organização do raciocínio para automatizar processos. Tá. Então, nesse sentido, eu acho que talvez ele esteja indo ao encontro do comentário do João com relação ao exemplo do cometa Halley, tá? E o que me veio à cabeça, um exemplo aqui muito naif, por enquanto, foi o que me veio à cabeça agora. Eu me lembro que, por exemplo, de ter algumas vezes encontrado em redações de dissertações dos meus orientandos, tanto na matemática pura quanto no ensino de matemática, uma ordem errada no argumento. Por exemplo, tinha que resolver um sistema de equações nas incógnitas x e y e responder a pergunta quanto é a soma desses valores, x mais y. E a pessoa escrever assim, ó, 5 igual a x mais y igual a 2 mais 3. Um exemplo muito naíve aqui, mas é o que está me ocorrendo agora. Então, ele resolveu o sistema, ele achou que x é igual a 2 e que y é igual a 3, mas escreveu 5 igual a x mais y igual a 2 mais 3. Ele escreveu a coisa, ele não foi nessa ordem que ele resolveu, que ele raciocinou. Ele deveria ter raciocinado da seguinte maneira: x mais y igual a 2 mais 3, que é igual a 5. Certo. Não é o x mais y que é igual a 5, e sim é o 2 mais 3 que é igual a 5. Então, nesse sentido, é que eu acho que se ele tivesse que fazer uma programação ou um algoritmo sobre isso, ele veria que não era nessa ordem que ele ia escrever o algoritmo. Não sei se eu estou sendo clara aqui. Não, entendo sim, Sidara. Então, nesse sentido, quando eu chamava a atenção dos alunos, eu disse assim, mas olha aqui, ó, não foi dessa maneira que tu pensaste, foi a ordem, tu escreveste de uma maneira, numa ordem diferente daquela que tu pensaste. Então, nesse sentido, é que eu acho que ao tentar botar no papel o algoritmo, a pessoa se daria conta dessa essa organização indispensável que tem que ter no registro. Né? Era isso que eu tinha para falar. Tá? Muito obrigado. Parabéns pela exposição. Obrigado, Sidara. É interessante esse ponto que você está levantando. Assim, seria algo novo, sinceramente. Assim, eu estou pensando em termos das coisas que eu li, e essa conexão, apesar de existir essa sensação, e eu concordo, até o Diego, né, sugeriu alguma coisa mais ou menos nessa linha, o João comentou, parece ter algo nesse processo de criar um algoritmo que cheira a raciocínio dedutivo, né? Mas eu confesso que eu não vi, não conheço autores que tracem qualquer paralelo nesse sentido. É algo interessante para se pensar. Acho que dá para... Tem algo aí. Muito obrigado. Só lancei a questão. Muito obrigado.
Então, eu queria ler um comentário aqui da professora Elisa, que elogiou a participação de professores do ensino básico no projeto, né? E que ela acha isso bastante inovador e pertinente. Uma pergunta da Angélica Araújo, que a propósito é a próxima palestrante do nosso ciclo, que vai acontecer em outro formato, por óbvio, e vocês vão ser comunicados, então, né? Mas a próxima palestra, então, daqui 2 semanas, tá? Com a professora Angélica, se ela quiser abrir e dar um alô aí, a câmera e o microfone, enfim. Mas ela perguntou se o projeto não vai contemplar também conteúdos do ensino fundamental, além de frações. Bem, eu vou responder, talvez a Sidara tenha mais detalhes do que eu até. No momento, todas as forças estão colocadas no ensino médio. Acho que toda a equipe está muito envolvida agora com isso. Existem algumas pessoas que estão fazendo esses últimos trabalhos no livro de frações, mas como a Sidara falou, o livro de frações, de certa maneira, é um piloto que acabou sendo super bem sucedido, acabou dando super certo. Então, ele não é, o livro de frações, ele não é de ensino fundamental 1, nem de ensino fundamental 2, é um livro de frações. O que a gente está fazendo agora é um livro de ensino médio mesmo, mas existem sim, Angélica, conversas nos nossos bastidores, assim, já falando do, olha, quando a gente fizer o livro do ensino fundamental, como que vai ser? Então, existe esse desejo. Algumas outras coisas precisam se concretizar para o desejo também virar algo concreto, mas isso já é conversado sim. É porque eu penso, professor, bom dia a todos, em primeiro lugar, sou a professora Angélica, aqui da Universidade Federal do Oeste do Pará. Estou falando direto de Santarém para vocês, levando um calorzinho, né, para vocês. E é porque eu acho que muitas vezes alguns problemas que a gente encontra no ensino médio, que os alunos passam, né, no ensino médio, eles vêm da base, dessa base do ensino fundamental, que às vezes são algumas dúvidas que eles têm, algumas questões que não foram bem resolvidas na cabeça deles, né, em relação aos conteúdos de matemática, e aí eles acabam carregando essas dificuldades até o ensino médio. Por isso, o meu questionamento, se o livro aberto vai ter algum volume, assim, ou se tem a previsão de, no futuro, trazer conteúdos também do ensino fundamental, que eu acho que seria importante para fazer a base dos alunos, né, da educação básica. Angélica, existe o desejo, eu acho que não existem as condições todas não estão satisfeitas ainda, mas existe sim esse desejo, é algo que existe dentro da equipe, sim, com certeza. Certo, professor. Eu posso fazer um comentário só? Eu escrevi no chat ali, mas aí veio um comentário da Renata. Então, primeiro, Angélica, tem sim, confirmando o que o Léo disse, existe esse desejo de que quando o livro do ensino médio estiver completo, que então passe-se ao ensino fundamental. Concordamos plenamente que um bom ensino fundamental é tudo para um bom ensino médio, né? E aí veio o comentário da Renata, especialmente no 6º ano, caso das frações, e aí o comentário que eu tinha para a Renata é o seguinte, que esse livro de frações, ele pode ser também utilizado no 6º ano. Eu, particularmente, orientei uma aluna no mestrado em ensino, que usou esse livro como referência para o conteúdo de frações do 6º ano, e ela teve a surpresa de que, quando ela chegou no 6º ano, os alunos não conheciam nada de frações, não tinham visto nos anos iniciais, então ele serviu como livro de referência realmente para ela, para o trabalho de frações que ela fez. Né? Então, ele é muito rico, na minha opinião, ele é muito rico, ele ajuda também professores de 6º ano, tá? O Diego Leban pediu a palavra mais uma vez, e depois eu acho que a gente encerra, né? Não porque não tenho que discutir, mas pelo adiantado já da hora. Por favor, Diego. Obrigado, Nicolau.
Bom, alguns comentários rápidos e uma sugestão também mais na direção do livro aberto. Ainda sobre o diagrama, tá? Eu entendo tua posição, Léo, da lógica e reforçada pela Siddhartha, do pensamento lógico, mas só para esclarecer, quando eu coloquei lógica lá, era mais no sentido da lógica booleana mesmo, né? Da estrutura. Mas acho que é um campo amplo aí que tem espaço para muita discussão. Sobre a simulação, eu concordo com a Siddhartha, também acho que fica ali pelo modo de pensar na interseção. Não tenho também total compreensão de como que é concebida, né, no pensamento computacional. Eu vi que a Aline compartilhou um texto ali que eu já copiei e colei para dar uma olhada, mas de alguma maneira me parece que se aproxima das heurísticas de Polya lá, né, no que ele se refere à tentativa e erro, né? Nesse sentido, eu acho que cabe bem a interseção e pensar sobre isso, tá? Mas, especificamente sobre o livro aberto, tá? Eu já dei uma olhada de frações, por alto, confesso que nunca me detive com maior cuidado, porque não conheço muito com o público que eu trabalho, né? Eu tenho alunos do terceiro ano, mas eu me detive mais sobre o de estatística. Recentemente usei até antes da pandemia para ensinar, trabalhar com meus alunos, né? E o que eu tenho pensado muito, e eu só aproveito o momento porque eu acho que tem muitos envolvidos com a produção do material aqui, é o seguinte: cada vez mais me parece que a discussão e o desenvolvimento do ensino, seja de matemática ou em geral, ele depende desse compartilhamento, né, de experiências. Então, primeiro, eu queria até elogiar, Léo, um exercício que tu comentaste ali, de colocar o aluno na condição de que está explicando para um colega, né, de que não tivesse sucesso na resolução do exercício. Isso eu acho muito positivo, né, porque coloca o executor nessa condição mesmo de pensar para o outro. E nessa direção, eu penso que seria... Eu sei que tem essa premissa do livro aberto, tá? Mas só a fim de sugestão aqui, eu acho que seria tão rico se tivesse um espaço mais para o final. Eu não sei como é que isso tem sido concebido. O Léo falou de conversar com o leitor, né, com os professores. Isso eu acho que é um super ganho do projeto, né? Talvez um elemento chave, assim. Mas se tivesse um espaço... E aí, claro que é mais um trabalho, mas de curadoria dos elaboradores, organizadores, mas um espaço para o compartilhamento de experiências com as atividades do livro, que pudesse estar no próprio livro. Então, o pessoal pudesse gravar um livro, ou um vídeo, pudesse compartilhar uma experiência, um relato, e isso ficasse armazenado de alguma maneira, que vocês pudessem colocar como QR Code, digamos, no final, né? Porque eu vejo muito isso, as pessoas às vezes carentes de compartilhamento de experiências, né? Às vezes acompanhando o grupo de professores no Facebook, ainda que pessoas compartilhem seus materiais, eu vejo um desdobramento da conversa, da discussão, no sentido, ok, mas como é que eu faço isso? Né? Não, parece que ainda não é suficiente ter o material de posse, mas ainda depende dessa discussão. Tá? Então, eu acho isso muito rico, acho que dá para se pensar como desenvolver ainda um pouco mais nessa direção. Tá? Eu acho, Diego, eu tenho a impressão de que se tu acessares o site do Livro Aberto, estão lá experiências. Estou vendo que tem vários colegas do projeto aqui, o Michel, o Humberto, a Carmen. Não sei se vocês querem se manifestar, confirmar isso, mas eu acho que estão registrados lá experiências, não com QR Code dentro do texto do livro, mas numa aba separada no site. Obrigado, Siddhartha. Vou dar uma conferida. Eu disse, eu olhei de estatística e não tenho muita propriedade de frações. De frações eu olhei mais por alto, tá? Mas obrigado, Siddhartha. Estatística teve várias oficinas nos simpósios da NPMAT sendo propostas. Então, devem ter textos, inclusive, lá no site dos simpósios ou no link mesmo do livro aberto. Joia, obrigado. A Carmen botou uma coisa no chat aí. E deixa eu complementar o que a Siddhartha comentou. Se outros membros aí do grupo quiserem falar, gente, por favor, pega o microfone.
Mas, Diego, a gente tem, eu acho que ainda está um pouco desestruturado esse tipo de coisa, tá? De registrar as experiências de maneira um pouco mais sistemática. Eu acho que isso ainda falta. Então, estão sendo feitas oficinas, esse tipo de atividade está sendo desenvolvida, mas não é sistematicamente disponibilizado. Essa é a minha impressão, tá? A gente está falando desse tipo de coisa recentemente, porque começaram as primeiras conversas dentro do projeto para criar uma iniciativa ampla de formação de professores para usar o livro. E aí, uma das possibilidades é justamente essa, começar a coletar relatos de maneira um pouco mais sistemática, para a gente usar, inclusive, dentro da formação. Então, como você falou, um vídeo de um professor usando uma atividade, um relato de um professor usando um pedaço aqui, um pedaço ali. Então, a gente começou a falar recentemente nesses termos, de usar isso como substrato para pensar em uma formação. Então, talvez comece a surgir uma ação sistemática nessa direção em breve, tá? Ok, valeu, Léo. Bom, então acho que encerramos, né, o nosso 7º encontro. Agradeço mais uma vez aí o Leonardo, muito obrigado e parabéns pela fala. E então reforço o convite, né, para que daqui 2 semanas vamos ter o 8º encontro, então, com a professora Angélica, e ela vai falar sobre comunicação. Eu não tenho o título ainda, mas vai falar sobre comunicação na sala de aula, e acho que vai trazer uma experiência bem rica e bastante diferente. Então, desde já fica o convite, e depois a gente reforça esse convite aí através dos nossos contatos, né? Ok? Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Nicolau. Obrigado a todos. Obrigado a quem ficou aí até o final e contribuiu com a apresentação. Um grande abraço para todo mundo, gente.